Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SR-V Turbo Diesel 2022, a versão intermediária do modelo com novidades, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade no painel, um item de segurança importante, sistema DPF, que é o filtro de micropartículas na motorização, e também ar-condicionado 2 zonas no seu interior. São os detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando o seu farol que sai da sua lateral, vindo até a frente. Toda a iluminação aqui é halógena, com farol alto, farol baixo, lanterna, indicador de seta, todo esse acabamento cromado no interior, com a inscrição Hilux aqui ao lado, esse outro acabamento que faz o contorno, com todo esse detalhe Black Piano na questão do design do farol. Mais esse detalhe aqui com essa saliência que vem para fora do farol, como vocês podem ver, realmente fica bem destacado. Mais abaixo no para-choque, esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, com essa peça com esse detalhe preto fosco, farol de neblina que é em LED nessa versão, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que é uma novidade para essa versão. A parte aqui à frente como se fosse um bumper frontal, com a abertura de ar aqui da sua grade inferior, um detalhe preto fosco. Mais acima, na sua grade superior, nós já temos esse formato trapezoidal, junto com toda essa moldura cromada, que lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos. Mais à frente, esse detalhe aqui com o Black Piano e as aberturas de ar daqui da grade superior com esse detalhe preto fosco. O logo aqui cromado da Toyota. Mais acima na parte do capô nós temos esse vinco que sai lá de cima vindo até a frente na parte da grade, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior desse motor, que é duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo. Uma atualização que fizeram foi referente ao conversor de torque. Por se tratar de um carro com câmbio automático sequencial de 6 velocidades, eles fizeram essa atualização, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi referente ao turbo intercooler que instalaram aqui mais à frente e trouxe um ganho de torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização interessante foi referente ao sistema DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, que tem um botão ali no painel que você pode estar acionando caso apareça a mensagem para você no painel, para fazer a filtragem das micropartículas do diesel. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras, toda a confiabilidade da marca Toyota na sua motorização. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas, e aqui na borda nós temos todo esse detalhe aqui trabalhado, como vocês podem ver, bem polido, e aqui a face do aro já tem esse detalhe com a pintura preto brilhante, com porca antifurto que já acompanha o modelo, com o logo da Toyota ao centro, perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5 metros e 32 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 28,6 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, justamente para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe preto fosco. Para barro, tanto aqui no primeiro eixo como lá atrás no segundo eixo, esse detalhe que faz o contorno aqui na caixaria de roda com essa silhueta, uma linha de cintura mais baixa que tem um contorno aqui da primeira porta que vai até a segunda porta, e um vinco um pouco menos marcante que sai aqui debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira. A inscrição Hilux cromado, com essa parte mais acima do retrovisor também cromada, o detalhe da coluna A com essa parte preto fosco, como essa parte mais abaixo aqui do retrovisor, indicador de seta e rebatimento elétrico. Também as maçanetas são cromadas e a cor do veículo aqui é um branco sólido polar. O detalhe da coluna B é preto fosco,
a antena na parte do teto. Na parte traseira nós temos também esse detalhe que vai fazer todo um silhueta, um contorno em volta da caixaria de roda, que tem a suspensão traseira com feixes de mola e também esse vinco que sai aqui da lateral e vai até o detalhe aqui da lanterna traseira. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da Hilux para vocês, e ela tem uma novidade que é o sensor traseiro com sensor de proximidade no painel, que você pode estar acompanhando depois. É uma novidade interessante para esse modelo intermediário. As lanternas que saem da sua lateral vindo até a tampa traseira, toda a iluminação aqui no caso ela é halógena, a inscrição Hilux SRV como esse puxador da abertura da tampa traseira todo cromado, e também ali do outro lado Toyota. Terceira lanterna de frenagem, nessa parte aqui facilita bastante a visualização, e também o detalhe ali com o aquecedor do vidro traseiro. Na parte da caçamba ela não conta com capota marítima, apenas na versão SRX, que é a topo de linha, e a GR Sport, mas ela tem todo esse acabamento com esse plástico rígido para trazer mais durabilidade e a capacidade de carga, que é para 1 tonelada ou 1000 quilos. O detalhe aqui também com câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá na parte do interior do veículo como funciona, e ter a parte aqui com a lanterna de neblina traseira, que é um item de segurança importante. Também na parte de baixo aqui nós temos o detalhe com step para você fazer o uso se necessário. No engate você pode estar puxando aí 3,5 toneladas e ela conta com um assistente de oscilação de reboque. Então quando você estiver trazendo algo no trailer ou algo no engate, um vento lateral, uma freada mais brusca, ela tem esse sistema para poder facilitar. No teste de colisão, Latin NCAP ela conta com 5 estrelas para adulto e criança. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e airbag cortina nos vidros, complementando os 7 airbags do modelo. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hilux. Ela tem um entre-eixo de 3,8 metros, essas alças para facilitar para que você suba no veículo. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, e aqui nós temos ainda um bom espaço para vocês verem aqui, ó, praticamente 3 dedos que sobra aqui, para vocês verem essa questão do espaço no interior da Hilux. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões do modelo. Revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha aparente, esse gancho para que você puxe aqui para colocar uma sacola ou uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 quilos. Portas revistas também, como do lado do passageiro e do motorista. O duto com saída de ar-condicionado para quem está aqui atrás é só a partir do modelo SRV em diante que tem esse ar-condicionado, com esse detalhe aqui prata. O teto, que é na cor cinza, também com as alças de teto, a iluminação para quem está aqui atrás, e a parte do revestimento aqui do banco, como vocês podem ver, ela é toda lisa, tem esses detalhes aqui para vocês verem. Eu vou descer aqui para a gente conhecer o espaço da fileira dos bancos traseiros aqui. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, esse gancho que você pode utilizar de alguma forma. Também esse detalhe do descansa-braço com opção para 2 porta-copos, uma boa opção quando você estiver viajando aí com 4 pessoas. E também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. O detalhe aqui da porta com esse revestimento bem macio ao toque, com essa linha aparente em couro, e essa outra parte aqui que é com plástico rígido, com uma imitação de costura com detalhe cinza. E também esse detalhe prata com os puxadores cromados, e a peça com esse detalhe black piano com acionador do vidro elétrico com a função auto down, ele sobe com um toque só. Esse detalhe com um nicho aqui na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição aqui Hilux, essa parte cromada. Se você virar aqui, o logo também cromado aqui da Toyota, esse detalhe também em volta. Esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil quando ela soa o alerta. E também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry. E somente no banco do motorista que contamos aqui com um ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, inclinar aqui o ângulo das pernas para deixar de acordo o seu conforto, inclinar também com esse botão, esse detalhe aqui das costas para deixar de acordo aquilo que você deseja. E agora nós vamos conhecer aqui o interior da Hilux SRV Turbo Diesel 2022, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Ela aparece a inscrição inicial Hilux nessa tela de 4.2.
a sua multimídia, que é de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via USB através do seu celular que você consegue estar fazendo. Também GPS integrado e a opção com TV digital que você consegue estar acessando também. Ficou uma multimídia mais sensível ao toque? Sim, mais responsiva em vista das outras gerações. Uma parte aqui com as informações de consumo, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico de consumo do veículo também. Outras partes que você consegue estar acessando, essa tela exibição que você apaga aqui, para quando você estiver viajando, você apaga a tela para não incomodar com o brilho de tela. Clicou novamente, alguma tecla aqui, ela vai acender novamente. No caso do GPS integrado, você consegue fazer a utilização também sem Wi-Fi ou alguma coisa do tipo, já é instalado no veículo à parte, assim também como a TV digital. O detalhe aqui, com toda essa parte aqui do console central Black Piano e mais abaixo com preto fosco, botão Start Stop para você fazer ignição, a parte com seletor de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. A novidade aqui, ar-condicionado digital, que ele é com 2 zonas, você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura aqui do lado do passageiro. Você consegue também aumentar e diminuir o fluxo aqui desse ar-condicionado e também o detalhe que você consegue direcionar esse ar-condicionado onde você quer, aquecedor do vidro traseiro e o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, que você consegue ter essas opções. Aqui mais abaixo no console central, 2 tomadas de 12 volts para você fazer a utilização. O detalhe aqui com a porta USB para você fazer a conexão através do seu smartphone com a multimídia. E o detalhe aqui também com esse botão do sistema de tração e estabilidade do veículo. Lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Esse botão que você consegue estar, no caso, desligando o diferencial traseiro para facilitar em off-road ou como você necessitar. E esse outro botão que faz a descida aqui com um módulo de freio, com a opção que você tem automática. Quando você está aí num cascalho ou em off-road na lama, esse tipo de sistema vai fazer a identificação de qual roda tem mais aderência ao solo e você nem precisa colocar o pé no freio, ele já freia de forma automática para trazer realmente mais segurança para você que está utilizando o veículo. Esse nicho para você estar guardando alguma coisa, 2 porta-copos e o detalhe aqui com a utilização dos modos de condução, que você tem o modo Eco, que é para trazer economia, e o modo Power, que é para trazer, no caso, um giro maior ao motor. Ele vai fazer a troca simultânea do câmbio automático mais rápida, para que você fique com um giro do motor mais alto para melhorar numa saída de trânsito, ou para ultrapassagem, ou algo do tipo. O detalhe aqui, prata e também Black Piano em volta do câmbio automático, que é sequencial, de 6 velocidades, e aqui a gente tem o detalhe da câmera de ré. Ela não conta com o sistema 360 graus, só a partir da versão SRX que ela conta com essa versão com câmera 360 graus, mas tem a câmera traseira para você fazer a verificação aqui. E a novidade, eu vou soltar o freio de mão aqui para mostrar para vocês, é a questão aqui no caso do sensor de proximidade, tanto traseiro como dianteiro, que você encosta mais perto do veículo, ele vai aparecer aqui no painel a parte traseira e também aqui ó, o ângulo de esterçamento das rodas que vira ali. Isso ajuda bastante para quando você está fazendo a manobra ou em off-road, então melhorou bastante. A opção Drive, que você tem a opção aqui para colocar para o lado esquerdo, e aí nós temos as trocas de marchas manuais, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas, vai te facilitar numa descida de serra, para você utilizar como um freio motor, colocar uma marcha para baixo para ter um giro maior no motor para fazer uma ultrapassagem ou uma retomada de curva, facilita bastante. Freio de estacionamento que ainda é manual, o detalhe aqui com essa parte, com esse console para você utilizar como porta-trecos, e também aqui o descansa-braço revestido em couro com essa linha aparente e todo esse espaço para a gente estar utilizando aqui da forma que você desejar. Aqui o revestimento do banco, ele é em couro com essa linha aparente, toda essa parte lisa, e aqui o detalhe para trazer mais conforto nas laterais, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui na parte do teto, o detalhe com quebra-sol somente com o espelho, não conta com a iluminação, mas conta com a iluminação aqui na parte do teto, caso você deseje. As alças ali na parte do teto e o detalhe aqui que você tem porta-óculos também para fazer a utilização e o botão do alarme volumétrico que você consegue estar desligando, vai deixar algo que se mova dentro do veículo para acionar o alarme, aí ela não vai disparar
caso você saia do veículo. Retrovisor, que é a foto cromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. É um item de segurança importante caso venha um carro com um farol mais alto atrás de você. Realmente facilita bastante. Na parte do painel, esse detalhe com esse filete cromado e outro detalhe todo prata que vai até o final lá da parte do painel do veículo. O detalhe aqui do porta-trecos que você tem aqui, o porta-luvas, na verdade, um climatizado, que ele é menor essa parte de cima, tem uma parte ali com um botão que você puxa e aí ele vai climatizar o que está aqui dentro para você consumir uma fruta, uma bebida ou algo do tipo, e um outro porta-luvas maior que você aperta o botão aqui, ele desce bem devagar, um bom espaço para você estar utilizando. Também porta-copos aqui para você estar utilizando e esse detalhe prata em volta do difusor do ar-condicionado com detalhe cromado, como vocês podem ver ali também. A parte com tweeter do sistema de som para facilitar e esse detalhe da parte do painel com acabamento com plástico rígido com a imitação de costura aqui. O relógio digital para facilitar, para que você não precise dar partida no veículo, pode estar utilizando para verificar o horário, até que ajuda. E o detalhe aqui com os comandos na porta do motorista aqui com as 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico, você aperta aqui o botão para fazer o rebatimento automático, a regulagem interna aqui dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, porta-copos aqui para o motorista também, aqui o tweeter, como eu mostrei para vocês, é a alça para o motorista para subir aqui no veículo. Na parte do painel nós já temos aqui uns detalhes, que é esse botão que está aqui verde, que é o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, que você tem como manter ligado, e aqui o ajuste do facho do farol, que você consegue colocar para cima ou para baixo, de acordo com o peso você consegue ter essa regulagem. Já esse botão aqui é o DPF, que é o filtro de micropartículas do diesel, que você consegue fazer a utilização. Normalmente esse sistema é automático, mas quando ele não faz automático, ele vai aparecer uma mensagem aqui no painel dizendo para você acionar o DPF, você aciona o botão, ele faz tudo de forma automática. Aqui mais abaixo, a abertura do cofre do motor e a abertura do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura e profundidade. E aqui no caso, ela é um volante multifuncional que tem esse detalhe prata, também todo esse revestimento em couro com essa linha aparente, controle de velocidade de cruzeiro para te ajudar nas viagens com esse câmbio automático, e ela não conta com Toyota Safety Sense, é só a partir da versão SRX, que é a topo de linha. Aqui nós temos atendimento telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz, aqui as opções que você consegue estar mudando no computador de bordo. Esse outro lado também você muda todas as opções que você tem ali no computador de bordo também, que são 16 funções. E na parte do painel, quero mostrar para vocês aqui o detalhe, que ele é de forma analógica, com iluminação branca e todo esse detalhe prata. E aqui nós temos o conta-giros, aqui o detalhe com o medidor do arrefecimento do motor, da temperatura, o detalhe aqui com o medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros, e o velocímetro. Aqui ao centro é uma tela de 4.2 com esse detalhe todo prata, e aqui nós temos o modo de indicação do câmbio, que está em parking, temperatura exterior, o odômetro total, que está mais abaixo, trip A, trip B, média de consumo atual do veículo. Se você colocar a seta para baixo aqui, nós temos a autonomia, ela está marcando ali 91 km que eu consigo rodar com esse diesel que eu tenho no tanque. Se eu colocar para baixo mais uma vez o modo de economia, com tempo de partida, tempo de cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado. Se eu colocar para baixo mais uma vez a comparação de consumo, e aqui mais abaixo a inclinação das rodas, que eu falei para você como facilita em off-road ou quando você vai dar ré, para você ver a posição que a roda tá, até para não encostar na guia. E também velocímetro digital. Se eu colocar para o lado direito, já vai mudar ali para a bússola de navegação para facilitar de alguma forma. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez uma aba com música, o que está passando na FM ou no seu aplicativo. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui nessa aba. Farol que ficou ligado, cinto de segurança que não foi colocado, todas as mensagens importantes do veículo vão aparecer aqui. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez e segurar com o botão ao centro, aí ele já vai abrir aqui todas as configurações que eu consigo fazer na parte de painel, idiomas, unidades, modo de economia, as configurações, até a cor aqui no caso da multimídia e do painel, eu consigo estar tendo essas opções que eu mostrei para vocês aqui. Foram esses detalhes
aqui da Hilux SRV que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo.